Graça e paz, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler os versos 22 a 25 e depois no capítulo 4 nós vamos ler o verso 1. Colossenses, capítulo 3, dos versos 22 a 25 e capítulo 4, verso 1. Nós estamos estudando a carta de Paulo aos Colossenses dentro da série denominada A Supremacia de Cristo, a suficiência de Cristo na luta contra o engano. Colossenses capítulo 3, verso 22. Eu vou fazer a leitura na ARA, Almeida Revista e Atualizada. Em reverência, se atente à palavra do Senhor. Diz assim: Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita. E nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Amém. Abaixe sua cabeça, vamos pedir a iluminação do Santo Espírito nesse momento de exposição da Escritura. Ó Senhor, estamos diante da Tua palavra, e como é bom estarmos aqui, Senhor, para ouvir a Tua voz. Como o Teu povo suplica nesse momento, fala ao nosso coração, que o Teu Santo Espírito ilumine a nossa mente, levando cativo os nossos pensamentos a Ti, e aclarando as Tuas verdades, para que assim saiamos daqui modificados, transformados, consolados pela Tua palavra. Pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Se você recebesse um telefonema e descobrisse que um parente distante morreu e deixou uma herança para você na quantia de 5 milhões, você iria trabalhar amanhã de manhã? E se fossem 50 milhões? Você voltaria amanhã para o seu trabalho e trabalharia normalmente? Ou você fala, acabou, não volto mais trabalhar, vou pedir minha conta? Parece uma pergunta boba, mas um questionamento semelhante a esse foi feito para 5.000 pessoas em uma conferência motivacional para homens e mulheres de negócios realizados nos Estados Unidos. E adivinha qual foi a resposta da plateia? A resposta daquela audiência não nos surpreende. Um instituto de pesquisa nos Estados Unidos chamado Gallup revelou que 77% dos americanos odeiam seus empregos. Isso significa que bem menos da metade dos entrevistados afirmaram estar satisfeitos com seus trabalhos. Em outra pesquisa, descobriu-se que os americanos odeiam seus empregos mais hoje do que há 20 anos atrás. E a situação do Brasil não é diferente. Pesquisa da ISMA Brasil mostrou que em 2015, 72% dos entrevistados estavam insatisfeitos com o seu trabalho. A revista Isto é Dinheiro, em janeiro de 2017, revelou que entre os profissionais entrevistados por uma empresa de recrutamento chamado Elances Corporate, existia uma alta insatisfação com a carreira. 46% entre os homens, 49% entre as mulheres. Num país que há 12 milhões de desempregados. O trabalho da Elances revelou também que a principal queixa não era a remuneração salarial, mas sim a falta de reconhecimento profissional e a insatisfação pessoal com o trabalho. Esses dois itens, falta de reconhecimento pessoal e insatisfação, somados correspondiam a mais de 67% dos anseios dos entrevistados, contra 12,3% de queixa por salários ou benefícios. Perceba que as principais causas da insatisfação profissional não são baixos salários ou poucos benefícios, mas a falta de reconhecimento profissional e o desgosto pelo que se faz. O que esses dados nos revelam? Somos equivocadamente tentados a reduzir o nosso trabalho em um meio de se obter reconhecimento profissional e satisfação pessoal.
Essa visão distorcida e reducionista do trabalho aponta que perdemos de vista a verdadeira essência e significado do trabalho, inicialmente estabelecidos por Deus no ato da criação e redimidos por Cristo na cruz do Calvário. Afinal, a maneira como enxergamos o trabalho determinará como nós lidaremos com ele ao longo das nossas vidas, mas principalmente revelará o nosso relacionamento com Deus. Sim, a forma como nós trabalhamos revela a nossa comunhão com Deus, pois trabalhar é um ato de adoração a Deus. Pode parecer estranho para você essa frase, adorar é um ato de adoração, trabalhar é um ato de adoração a Deus, mas a nossa atividade laboral é um ato de adoração a Deus. E essa perspectiva nos livra do pensamento de que o nosso trabalho é sem sentido e propósito. Por isso, Deus se preocupa profundamente com o que pensamos acerca do nosso trabalho e com a forma como nos relacionamos com Ele e com o nosso próximo através do nosso labor diário. O que fazemos e o modo como fazemos não estão fora do interesse de Deus. Precisamos redescobrir que a nossa vocação primária, ou seja, a nossa vocação principal, é o chamado para seguir Jesus, conscientizando-nos de que este chamado abrange toda a nossa vida, incluindo o nosso trabalho cotidiano, seja na posição de empregadores, seja na posição de empregados. Entenda algo importante aqui, queridos. Cristo é suficiente não somente para a vida espiritual, mas também no que diz respeito ao trabalho. E quando vivemos na suficiência de Cristo, certamente daremos testemunho de que Ele é suficiente para nós, seja na igreja, seja em nossa casa, ou ainda nas relações entre pregadores e empregados. Nossa postura no trabalho é um testemunho da suficiência de Cristo. O tema da mensagem é o Evangelho no trabalho, servindo como servos de Cristo. E a mensagem será dividida em 2 pontos. No primeiro ponto, servindo a Cristo como servo de outro. Capítulo 3, versos 22 a 25. E o segundo ponto da mensagem, servindo a Cristo como Senhor sobre outro. Capítulo 4, verso 1. Então vamos para o primeiro ponto da mensagem, servindo a Cristo como servo de outro. Em Colossos, havia se propagado um falso ensino herético chamado de heresia de Colossos, que era uma mistura de legalismo judaico, especulação filosófica grega e misticismo oriental, todos combinados com o rótulo, com a roupagem do cristianismo. E essa heresia, com a sua tônica numa suposta elite espiritual, estimulava o orgulho e uma postura arrogante diante de qualquer um que não pertencesse a um grupo daqueles que eram conhecidos como os espirituais, e que também não tivesse acesso ao pleno conhecimento do que os hereges chamavam de os mistérios divinos. Os proponentes dessas doutrinas hereges tentavam passar uma imagem de humildade diante das pessoas, mas Paulo os desmascarou, como nós vimos lá no capítulo 2, verso 23, dizendo que a humildade da qual eles se gabavam era apenas um disfarce de um orgulho intolerável. O orgulho de serem detentores de um conhecimento secreto de mistérios espirituais. Impulsionados por esse orgulho intolerável, os mestres do gnosticismo estimulavam em seus seguidores um insuportável sentimento de superioridade. Eles se achavam superiores em relação aos demais. E os sinais malignos dessa soberba eram sentidos na igreja e no convívio familiar. Por isso, depois de ensinar os crentes como eles deveriam agir na igreja, no convívio com os irmãos, isso está no capítulo 3, dos versos 12 a 17, Paulo, ele se volta para o lar cristão, admoestando esposas, maridos, filhos e pais a nutrirem entre si uma postura condizente com a verdade que eles abraçaram. Capítulo 3, versos 18 a 21, que foi objeto do sermão anterior. Como naqueles dias a casa de um homem também abrangia seus escravos, o apóstolo ensina ainda como deveria ser a relação entre servos e senhores, estimulando a obediência, a justiça e o respeito mútuos.
O grande ponto de Paulo nessa sessão é aplicar de forma prática o que ele já disse lá no capítulo 3, verso 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. No texto que ora lemos, Paulo trata do relacionamento entre senhores e escravos, estabelecendo princípios que são válidos para todas as épocas. Não importa se o seu trabalho é dentro da casa ou fora de casa, se ele é remunerado ou voluntário, se ele é realizado em uma multinacional ou no quintal de uma pequena casa. Todos os princípios aqui apresentados valem para todo o contexto de trabalho, para que assim, toda palavra e toda ação sejam feitas em nome do Senhor Jesus Cristo. Inicialmente, então, o apóstolo Paulo ele se volta para os servos. Veja comigo o verso 22. Ele vai dizer o seguinte, mantenha a sua Bíblia aberta. Verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Paulo se refere aos servos usando uma palavra grega que é doulos, que era um substantivo que descrevia os serviçais ou escravos naquela época e contexto. Mas vamos entender melhor o uso desta palavra, doulos, escravo. Escravo é uma palavra usada para designar um indivíduo que foi destituído da sua liberdade e que vive em absoluta sujeição a alguém que o trata como um bem explorável e negociável. A escravidão é algo abominável, que fere a dignidade da pessoa humana e é considerado crime no nosso país. Contudo, no primeiro século, a escravidão fazia parte da realidade social, não sendo considerada uma prática ilegal e condenável. Somente na cidade de Roma existiam cerca de 450 mil escravos. 1/3 da população estava sob o jugo da servidão. Um ponto interessante aqui é que na época de Paulo a escravidão não era racial. Alguém se tornava escravo de duas formas, forçado ou voluntariamente. Os escravos forçados eram os prisioneiros de guerra, pessoas que foram sequestradas e vendidas por mercadores de escravos, infratores que foram punidos pela prática de crimes como, por exemplo, furto ou roubo, aqueles que já nasceram filhos de escravos e não tinham como escapar dessa condição, ou ainda, aqueles que perderam a sua liberdade em decorrência de dívidas. Havia a possibilidade também da pessoa se tornar escrava voluntariamente. Quando alguém tinha uma dívida que ela não podia pagar, ela não deixava ficar aumentando no seu cartão de crédito, não havia isso. Ela oferecia o seu trabalho para pagar a sua dívida. Ela se oferecia como escravo do credor para pagar a sua dívida. Também, pessoas em extrema pobreza ofereciam-os como escravos, em troca de casa e comida. Em muitas situações, era melhor se sujeitar à escravidão do que viver na mendicância. Existiam ainda casos em que a pessoa, mesmo depois de ser liberta, voluntariamente se sujeitava ao antigo senhor. Há registros de escravos que se tornaram membros da família. Nasceram na família, cresceram com os filhos do senhorio, foram bem tratados e, após serem libertos, manifestaram o desejo de permanecerem debaixo das ordens do antigo senhor. Outro ponto importante aqui sobre a escravidão é que nem todo escravo possuía funções braçais. A princípio, a maior parte dos escravos foi composta por pessoas rudes, bárbaros que foram capturados em batalha pelos soldados romanos. Mas, com o avanço das conquistas do Império Romano, muitos homens de boa formação e dotados de grandes habilidades intelectuais foram escravizados. Por isso, nos tempos do apóstolo Paulo, muitos escravos ocupavam altas posições nas casas em que serviam. Atuavam como administradores, professores, médicos, filósofos e até como líderes em determinadas áreas. Esses escravos tinham seu valor reconhecido por seus senhores e geralmente eram muito bem tratados. Um exemplo bíblico é José na casa de Potifar. José era um escravo, mas ele era muito bem tratado por Potifar. Ele administrava toda a casa de Potifar. Então,
tinham escravos que administravam as casas dos seus senhores. Mas por que Paulo dirige aos escravos a admoestação mais longa dessa seção da epístola? Por quê? Não sei se vocês perceberam, mas Paulo reserva apenas um versículo para falar às esposas, um versículo para os maridos, um versículo para os filhos e um versículo para os pais. Mas ele gasta 4 versículos somente com os servos. Por quê? Por que essa forma diferente de tratar esse assunto? Isso pode ser um indício de que na igreja de Colossos havia um número considerável de escravos. Mas também pode indicar a existência de problemas mais urgentes que precisavam ser dirimidos. Vamos entender melhor esse ponto. Onésimo era um escravo fugitivo que se converteu com a pregação de Paulo em Roma. Ocorre que esse escravo, o Onésimo, ele pertencia a um homem chamado Filemão, membro da igreja de Colossos. A fuga bem-sucedida de Onésimo causou prejuízos a Filemão e pode ter encorajado outros escravos a resistirem à autoridade dos seus senhores, praticando outras formas de rebeldia. Paulo, então, pede a Onésimo que retorne para Colossos, levando 2 cartas consigo. Uma carta para a igreja de Colossos e uma carta para Filemão. Nós temos essa epístola na nossa Bíblia, a epístola a Filemão. E sendo Onésimo um escravo foragido, Paulo vai ter que gastar algum tempo explicando a maneira dos escravos aceitarem a sua posição e do tratamento que os donos cristãos de escravos devem dar aos escravos sob seu controle. Onésimo tinha de voltar para a casa de seu proprietário, sujeitando-se a sofrer as sanções que a lei previa para um escravo foragido. Ao mesmo tempo, Paulo pede a Filemão para que receba Onésimo de volta como irmão em Cristo e perdoe toda a dívida que Onésimo havia contraído contra ele. Mas ainda há outro ponto importante aqui sobre escravos, sobre escravidão. Perceba que, ao tratar da relação entre escravos e senhores, Paulo não incentiva nenhum tipo de revolta direta dos escravos. Paulo não menciona em nenhum momento a abolição do escravismo. Por quê? Por que o Novo Testamento se silencia em relação à abolição dessa estrutura social tão nefasta e abjeta? Por que não fala nada na Escritura sobre a abolição da escravatura? Muitos argumentos poderiam ser levantados, e são levantados pelos comentaristas. E aqui eu vou trazer um argumento do reverendo Heber Jr., que eu aprendi com ele, eu achei muito precioso isso. O grande ponto aqui é que reforma social não corrige os problemas sociais e estruturais de uma sociedade. E isso vale para o nosso país também. E por que podemos afirmar isso? Porque o problema, ele não está na estrutura social, mas no coração das pessoas que fazem parte dessa estrutura. Apenas corrigir estruturas não resolve o problema, porque o problema é muito mais profundo. Por isso, o Novo Testamento ele foca em mudança de coração, porque a mudança de coração ela é profunda, ela desce até o cerne do problema do homem e pode produzir mudanças de estruturas. Somente o Evangelho tinha o poder de aniquilar a estrutura social do primeiro século pautada na escravidão. E sabendo disso, Paulo então, ele coloca a responsabilidade dos senhores no mesmo nível da responsabilidade dos escravos. Paulo, ele está corrigindo o coração para que assim os problemas sociais e estruturais da sociedade fossem corrigidos. E aqui, queridos, nós temos um ensinamento importante para nós. O que Paulo está fazendo ao utilizar o termo doulos, escravos, é mostrar para nós que, na verdade, ninguém é livre. Todos nós somos doulos. Todos nós somos escravos. Espiritualmente, o homem sempre estará debaixo da servidão de um senhor, ou de Deus, ou do pecado. Ou você vive uma vida dedicada ao pecado,
como escravo do pecado, oferecendo seu corpo, mente e emoções em escravidão à impureza e à maldade? Ou você vive uma vida de dedicação a Deus, oferecendo seu corpo, mente e emoções à justiça que leva à santidade? Não existe uma área intermediária em que a pessoa age como se ela estivesse livre. Não. Muitas pessoas pensam que pode viver de forma autônoma, escolhendo quando vão servir a Deus ou vão servir ao pecado. Esse não é o pensamento bíblico. A Bíblia fala que somos servos do pecado ou servos de Deus. Entender essa relação com Jesus Cristo, no qual nós somos escravos dele e ele é meu Senhor, certamente moldará a maneira como me relaciono com outras pessoas, não importando se eu estou debaixo de autoridade ou no exercício de autoridade sobre outras pessoas. Prosseguindo na análise do texto, na sequência, o apóstolo Paulo mostra a profundidade da obediência dos servos aos seus senhores. Veja novamente o verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne. Obedecei em tudo. Quando Paulo instrui os escravos a obedecerem aos senhores em tudo, ele quer dizer, não apenas nos assuntos agradáveis ou assuntos estimulantes, mas também em atividades desagradáveis, desestimulantes e desanimadoras. Obedecer em tudo inclui as ordens que você não concorda, porque acha que deveria ser feita de outra forma. Sabe aquele funcionário que inventa 1001 desculpas para não seguir uma ordem do chefe? Ou que pensa consigo mesmo, que absurdo, se eu estivesse no lugar dele eu ia fazer diferente. Negar-se a cumprir as ordens ou comandos dados por uma pessoa que está num grau de hierarquia maior que você, é uma clara demonstração de insubordinação no trabalho e desobediência ao mandamento bíblico. Afinal, o verbo obedecer encontra-se no imperativo. As Escrituras nos chamam a agir com fidelidade e profissionalismo, obedecendo àqueles que se encontram em posição superior de hierarquia. Mas obedecer em tudo também inclui as tarefas enfadonhas, monótonas, repetitivas. Muitas vezes é chato envolver-se com um trabalho que envolva tarefas semelhantes, repetitivas. Às vezes é chato fazer trabalhos assim. O filme Tempos Modernos exemplifica muito bem esse tipo de trabalho. Carlitos, que é interpretado por Charlie Chaplin, é um operário em uma fábrica onde o trabalho é cansativo e desinteressante. Lembra a única função dele na fábrica? Era rosquear parafusos. Queridos, nós não somos chamados apenas para cumprir tarefas estimulantes e desafiadoras. É gostoso fazer tarefas que tragam mais estímulo a nós, que sejam desafiadoras no trabalho. Mas nós somos chamados também para aquelas tarefas que são monótonas, repetitivas. Apertar o parafuso, bater o carimbo. Nós somos chamados também. E isso é obedecer em tudo. Mas como que eu posso praticar a obediência em tudo no meu ambiente de trabalho? Como é que eu posso levar isso e transportar para o meu ambiente de trabalho? Eu quero dar aqui 4 instruções. Anote aí. Primeiro, funcionários cristãos praticam a obediência em tudo, trabalhando duro o tempo todo. E como tem funcionários que fazem corpo mole durante o expediente? Enrolam para fazer as coisas, deixam de realizar seus afazeres, ou ainda fazem tudo de maneira desleixada e displicente. O servo cristão, ele não age assim. Ele oferece o melhor do seu tempo, do seu esforço e do seu talento, trabalhando com dedicação o tempo todo. Segundo, funcionários cristãos praticam a obediência em tudo, não se atrasando para o trabalho ou no cumprimento de suas responsabilidades laborais. Obediência tardia é uma forma de desobediência. Alguns exemplos: atrasos frequentes, faltas injustificadas ao serviço, abandonos constantes do local de trabalho. Sabe aquele cafezinho que nunca termina? A pessoa fica horas e horas no cafezinho batendo papo. Acúmulo de serviço por ociosidade e preguiça, descumprimento doloso dos prazos
entre outros. Terceiro, funcionários cristãos praticam obediência em tudo quando não se tornam murmuradores profissionais, fazendo dos demais colegas uma ouvidoria. Qualquer um que já trabalhou em um ambiente de trabalho sabe que ele é carregado de reclamações, murmurações e conflitos. Você provavelmente conhece alguém que constantemente fala mal dos colegas, do chefe e da empresa, demonstra insatisfação com o salário, insatisfação com o ar-condicionado, ou porque não funciona, ou porque fica muito gelado a sala, reclama da marca do café, e hoje está difícil para a gente reclamar de café, né? Está tão caro. Reclama do tipo do papel higiênico, e por aí vai. Não é difícil encontrar pessoas assim no trabalho, se você não for um deles. Reclamações excessivas e infundadas trazem apenas transtornos tanto para quem se queixa constantemente, quanto para quem precisa conviver com esse tipo de gente. Eu não sei se você convive com gente assim. É difícil, pessoa que só reclama o tempo todo. E isso gera um péssimo testemunho do Evangelho. O conteúdo das nossas vidas no trabalho deve reforçar e não enfraquecer o conteúdo da mensagem do Evangelho que partilhamos e vivemos. E quarto, funcionários cristãos praticam obediência em tudo ao desenvolverem seus afazeres cotidianos com sabedoria e discernimento. Os cristãos devem conhecer a palavra de Deus e começar a desenvolver uma sabedoria baseada nas Escrituras para que possam interpretar quais comandos da liderança entram em conflito com a palavra de Deus. E eu estou dizendo isso, pois a expressão obedecer em tudo não é um comando absoluto. A obediência não inclui o que é pecaminoso. O que é pecaminoso não inclui na obediência em tudo. Mentir, adulterar, enganar, dissimular e omitir no exercício do trabalho não deveriam ser verbos que pautam as ações de um cristão. Cuidado. Obedecer em tudo, mas cuidado com o que é pecaminoso. Isso nós não devemos obedecer. Paulo prossegue em suas admoestações aos servos crentes, dizendo ainda no verso 22. Veja comigo o verso 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. O ponto de Paulo é que o empregado cristão não pode apresentar um duplo testemunho. Sobre a vigilância do empregador, ele é um fiel cumpridor das suas obrigações, um excelente funcionário quando o patrão está perto. Mas fora do olhar do superior, ele é infiel e desidioso. Já ouviram aquela expressão popular? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa? Isso não pode fazer parte de um cristão. O servo ele deve ser diligente em suas tarefas, ainda que ninguém esteja ali para observá-lo e depois recompensá-lo por seu serviço esforçado. O trabalho deve ser feito de modo desinteressado. O texto diz com singeleza de coração, ou seja, sem segundas intenções, com alegria, sinceridade e integridade, dedicando o melhor do seu tempo, do seu esforço, do seu talento no cumprimento das suas obrigações, sem o desejo de impressionar e assim galgar o favor com o seu chefe. Paulo também apresenta um fundamento teológico para que a singeleza de coração fosse cultivada e o trabalho fosse realizado sem o desejo de impressionar e alcançar o favor do empregador. Veja novamente o verso 22. Ele diz, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. A base teológica do ensino de Paulo tem um fundamento. Há um Senhor no céu que deve ser temido. Os segredos perversos do coração e as más motivações são conhecidos por Deus. E isso deveria gerar temor e mudança de comportamento nos cristãos. Se por um lado os seus senhores terrenos nem sempre os observam, afinal o patrão não pode ficar o tempo todo ao lado do empregado. Por outro lado, os olhos de Deus estavam continuamente sobre eles, avaliando minuciosamente os esforços de seus braços e o conteúdo dos seus corações. E isso deveria gerar temor no coração deles. E isso deveria gerar temor no nosso coração.
Por essa razão, a determinação pessoal de ser um profissional fiel não se limita a agradar aquele que o contratou, mas ao Senhor, que tudo vê, em todo tempo e em toda circunstância. E aqui nós temos um ensinamento precioso para nós. Paulo está mostrando claramente que a resposta do cristão no exercício da sua profissão é espiritual, mais do que econômica, porque suas atividades carregam as marcas do seu temor ao Senhor. As suas atividades carregam as marcas do seu amor e da sua obediência ao Senhor. E certamente você nunca olhou para o seu trabalho com uma perspectiva espiritual. A gente sempre olha para o trabalho com uma perspectiva carnal, uma perspectiva econômica. Não. O seu trabalho tem uma perspectiva espiritual, porque ela carrega as marcas do seu temor ao Senhor. O nosso compromisso laboral precisa se tornar uma das principais maneiras pelas quais nós expressamos o nosso discipulado e o nosso amor a Deus. Na sequência, Paulo descreve a motivação para que os servos cristãos obedeçam em tudo aos seus senhores. Veja comigo o verso 23. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor e não para homens. A motivação determinante do empregado deve ser representada pelo impulso de cumprir as suas obrigações, dedicando-as ao agrado do Senhor, mais que a seu empregador. Isso não significa desprezar a autoridade do empregador ou suas instruções. Não é isso. Pelo contrário, o propósito maior de agradar o Senhor passa pela total obediência ao empregador, com honestidade de coração, segundo a norma do temor ao Senhor, que nós vimos aqui no verso 22. Obedecer em tudo, temendo ao Senhor. Em última instância, o empregado cristão não trabalha para homens. Ele trabalha para o Senhor, pois o Senhor, o nosso Deus, Ele é o centro motivacional das nossas condutas profissionais. Queridos, agora imagine como essas palavras de Paulo eram desafiadoras para os escravos. Imagine, principalmente porque alguns deles estavam acostumados a fazer as piores tarefas, sujas e vergonhosas. E também porque muitos deles eram tratados de forma indigna e, em muitas ocasiões, de maneira cruel. Como entender isso deve ter sido difícil para eles. E como isso muitas vezes é difícil para nós também. Principalmente quando nós somos alvos de injustiças dentro do nosso trabalho. Principalmente quando nós não somos valorizados pelo nosso empregador. Talvez você não tenha percebido, mas a expressão aqui, fazei-o de todo o coração como para o Senhor e não para homens, está no imperativo. É um mandamento. Mas sabe qual é a boa nova aqui? A boa nova é o poder de Cristo que age em nós, capacitando-nos a obedecermos ao empregador com sinceridade de coração, temendo o Senhor. Isso nos mostra que não precisamos cumprir com o nosso poder, com a nossa força, já que muitas vezes a gente não tem força para fazer isso, mas na força do poder de Cristo, porque tudo isso está conectado com a ideia do que Paulo já ensinou, de fazer tudo em nome de Jesus. É Ele que nos capacita a sermos obedientes e fazermos tudo em nome do Senhor. Essa realidade de que os escravos cristãos trabalhavam, na verdade, para um Senhor celestial, é realçada também pelo fato de que esse Senhor é recompensador. Ele é recompensador de justos e injustos. E veja como a recompensa dos justos está descrita aqui no verso 24. Cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estais servindo. Nesse mundo, o empregado cristão ele pode ser maltratado, enganado, ignorado, injustiçado, mal aproveitado e até mesmo escravizado. Mas o Senhor que vê todas as coisas há de recompensar todos os seus servos fiéis. E essa recompensa Paulo chama de recompensa da herança, ou seja, uma recompensa que está relacionada a uma herança, cuja natureza é celestial e eterna,
E que recompensa é essa? O reino de Deus. Veja como Pedro descreve essa herança. Eu vou ler a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 3 e 4. Ele diz assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. É essa herança que Deus vai dar para todos aqueles servos que são fiéis. Para os escravos, esse ensino de Paulo era uma fonte de alento e refrigério à alma. Muitos deles não recebiam nada de seus senhores, nenhum tipo de reconhecimento por seus esforços. Além disso, de acordo com as leis do Império Romano, nenhum escravo podia herdar coisa alguma. Você ainda recebe salários, mas o escravo não recebia nada. Mas Paulo os encoraja, mostrando que o verdadeiro Senhor, para quem de fato trabalhavam, ia recompensá-los no futuro, dando-lhes uma herança junto com os santos no reino da luz. Queridos, que doce perspectiva olhar para o porvir e saber que, mesmo diante das injustiças que passamos, nada passa desapercebido pelo soberano juiz. Mesmo os atos corriqueiros da vida realizados dentro de um ambiente de trabalho. Podemos não receber nenhuma recompensa dos homens, mas temos a esperança de que seremos recompensados por Deus, com uma herança junto com os santos no reino da luz. Que bendita esperança. As advertências dirigidas aos escravos caminham para o fim na descrição da recompensa dos injustos. Paulo falou qual era a recompensa dos justos e agora ele vai falar da recompensa dos injustos. Verso 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisso não há acepção de pessoas. O público-alvo dessas palavras é nitidamente mais amplo aqui. Paulo está preparando o caminho para as advertências aos senhores que ele vai falar aqui no capítulo 4, verso 1. Mas o ponto principal do apóstolo, tendo como base o caráter justo e imparcial de Deus, é trazer dois ensinamentos aos servos. Em primeiro lugar, tirar deles qualquer desejo de vingança contra os senhores perversos, pois o próprio Deus daria a esses maus senhores a paga de suas ações. E em segundo lugar, criar temor no coração deles, relembrando a verdade de que há um Senhor temível, justo e retribuidor no céu, conforme ele já expôs nos versos anteriores. O reino desse Senhor justo e imparcial, de fato, é dado gratuitamente aos que creem, mas isso não o impede de punir seus filhos quando agem em desconformidade com seus mandamentos, independentemente da posição que ocupam na presente era, seja na posição de empregados, seja na posição de empregadores. E aqui nós temos uma lição preciosa. Perceberam que Paulo trata dos servos em 4 versos? Ele vai tratar dos senhores, daqui a pouco eu vou falar, em apenas um verso. Dos escravos, ele usa 4 versos. Para os senhores de escravos, ele vai usar um verso. Por que Paulo está exigindo tanto dos escravos? Por que Paulo está exigindo tanto dos escravos? Paulo sabe, e nós já falamos isso, que Onésimo trouxe prejuízo a Filemon. Mas Paulo, ele se dispõe a pagar o que Onésimo deve. A lei romana exigia que quem desse hospitalidade a um escravo fugitivo fosse devedor ao senhor de escravo do montante de cada dia de trabalho perdido. Pois bem, Paulo se comprometeu como um fiador a pagar todo o prejuízo causado por Onésimo a Filemon. Lá na carta de Paulo a Filemon, ele vai dizer o seguinte, que se Onésimo trouxe algum dano a Filemon, que Filemon lançasse na conta de Paulo. E Paulo vai dizer, eu escrevo de próprio punho, se ele te deve alguma coisa, eu pagarei. Paulo está dizendo o seguinte,
Se Onésimo te trouxe algum prejuízo, Filemão, eu, Paulo, eu vou pagar a dívida. Eu vou pagar o que Onésimo está devendo. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está incorporando o que Jesus Cristo fez por nós. Onésimo era devedor, mas alguém estava disposto a pagar no lugar de Onésimo. E Paulo está querendo ensinar que alguém já pagou toda a dívida que tínhamos no nosso lugar. A nossa dívida com Deus, Cristo disse, eu pago no lugar deles. Eu vou pagar a dívida deles. Cristo tomou o nosso lugar, o lugar de devedores. Assumiu nossas dívidas e responsabilidades. Tornou-se responsável por nós. E tomou para si a tarefa de satisfazer a justiça divina. Cristo tomou para si as nossas dívidas. Ele assumiu todas as nossas dívidas diante do Senhor. E pagou todas as nossas dívidas. Você não tem mais nenhuma dívida hoje a pagar com Deus. Está quitado. Tudo quitado por causa de Cristo. Segundo ponto da mensagem, a gente já está encaminhando para o final. Servindo a Cristo como Senhor de outro. Paulo termina suas orientações com uma admoestação agora dirigida aos senhores, ensinando o modo como eles deveriam tratar os escravos. Veja comigo o verso 1 do capítulo 4. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Essa admoestação do apóstolo Paulo aos empregadores pode parecer estranha para nós, pois nós vivemos uma época em que os direitos trabalhistas são respeitados e tutelados pelo Estado. Todavia, no primeiro século, os escravos eram vistos como propriedade e seus donos podiam, a princípio, tratá-los como bem entendessem. A legislação romana ou grega disciplinava como os escravos tinham que servir aos seus senhores. Contudo, não existia nenhuma regra jurídica que tratava da forma como os senhores deveriam tratar os escravos. Não tinha nenhuma regra jurídica que falava sobre isso. Quebrando os paradigmas do primeiro século, Paulo vai ensinar que aqueles que estão em posição mais alta hierarquicamente também têm uma autoridade sobre si, que é o Senhor Jesus. E à luz do temor que se deve a Deus, eles deveriam tratar seus empregados com justiça e equidade, sabendo que um dia vão prestar contas disso. O objetivo do apóstolo é mostrar que aqueles que possuíam autoridade sobre outros, na verdade, eram escravos de um outro Senhor, de Cristo, e por isso tinham que servir os seus subordinados, espelhando a esse Senhor. E aqui, queridos, nós temos uma última lição preciosa. Todas as relações, elas devem espelhar a Cristo, seja por parte dos servos, seja por parte dos senhores. Os servos, eles espelham Cristo na sua humilhação. Os senhores espelham Cristo na sua exaltação como Senhor. E perceba a beleza desse ensino. Jesus Cristo, como Senhor, ele exerce a autoridade de uma maneira completamente diferente do mundo. Ele não é aquele que usa a sua autoridade para ser servido. Não. Ele a usa para servir aqueles que estão debaixo da sua autoridade. E, inclusive, ele se desgasta em prol deles. Afinal, ele veio para ser servido e dar a vida em favor de muitos. Perceberam como o ensino de Cristo, o senhorio de Cristo, ele difere do senhorio de homens? Totalmente. Jesus Cristo, ele estabeleceu uma maneira muito diferente de ser senhor de escravos, porque a sua autoridade como Senhor é uma autoridade sacrificial, que se doa e se entrega por aqueles que são seus servos. Somente Cristo faz isso. Por mais bondoso que seja um empregador que você tenha, por mais bondoso que você seja como chefe, nenhuma autoridade vai espelhar a autoridade sacrificial de Cristo. Ele se doa e se entrega por aqueles que são seus servos. Concluindo, uma palavra final para você que exerce um ofício,
médico, dentista, advogado, dona de casa, ou você que trabalha como empregado. A maneira como você trabalha reflete a sua vida espiritual, principalmente o seu relacionamento com Deus. A sua atividade laboral, como eu disse no começo da mensagem, é um ato de adoração a Deus. E isso deve levá-lo a agir com fidelidade, justiça e generosidade no ambiente profissional, refletindo uma vida de integridade e serviço a Deus e ao próximo. Não esqueça disso quando você for trabalhar amanhã. A sua vida dentro do trabalho é um ato de adoração a Deus. A pergunta é: como você tem adorado a Deus no seu trabalho? Como você tem adorado a Deus no seu trabalho? Uma palavra final para você que é patrão, ou chefe, ou líder numa empresa. Não se aproveite da sua autoridade para pressionar os que estão sobre as suas ordens. Não trate aqueles que estão debaixo das suas ordens indignamente como se fosse uma ferramenta humana descartável. O patrão, o líder, ele deve entender que apesar de ser patrão, de ser líder, ele não vai deixar de ser servo de Deus. Ele não deixa de ser servo de Deus. Glorifique a Deus no exercício da sua atividade empresarial. Não se esqueça que a sua atividade laboral, inclusive de liderança, é um ato de adoração a Deus. A forma como você gere a sua empresa, a forma como você administra a sua empresa, a forma como você comanda os seus funcionários, também é um ato de adoração a Deus. Haja com justiça, igualdade, honestidade e generosidade no ambiente empresarial. Saber que o Senhor Jesus o está observando deveria desafiá-lo a conduzir os seus negócios e os seus subordinados com honradez, integridade e honestidade. Como tem sido a sua vida como patrão ou como líder? Tem sido um ato de adoração a Deus ou um ato de vergonha ao Evangelho? Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Senhor, tem misericórdia do teu povo. Tem misericórdia daqueles que aqui são empregados e têm agido de forma desidiosa e displicente. Que não têm agido com a vida e adorado ao Senhor dentro do trabalho. Que tem dado mau testemunho. Que tem sido murmurador, reclamador, fomentado discórdia dentro do trabalho. Tem misericórdia daqueles que têm sido preguiçosos, Senhor. Que nessa noite o Senhor traga transformação ao coração e que essa pessoa possa, no ambiente de trabalho, adorar ao Senhor verdadeiramente. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que são empregadores, líderes aqui, que têm tratado os seus funcionários com desprezo, colocando uma carga que não é deles, que tem fomentado discórdia, aumentado o ciúme interno dentro da empresa. Ó Deus, que essas pessoas também possam tratar o trabalho deles, a liderança deles, como um ato de adoração ao Senhor. Tem misericórdia de nós, ó Deus, que possamos adorar o Senhor nas nossas atividades laborais, seja como empregados, seja como empregadores. E por isso nós pedimos que o Senhor nos ajude nisso. O Senhor nos capacite, o Senhor mova o nosso coração a amar ao Senhor, a servir ao próximo, de maneira que tudo que façamos glorifique o teu santo nome. Ajuda-nos, Senhor. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.